closet. Essa expressão é uma expressão que a gente usa muito parecido com isso também em português, quando a gente fala que alguém está guardando esqueletos no armário, né? Então, skeleton, esqueleto, in the closet, no armário, né? What does that mean? O que significa essa expressão? An embarrassing fact or scandal that someone wants to keep secret. Então, é uma situação, um segredo, uma coisa que você tem guardada e que você não quer que ninguém fique sabendo. It means that you have a skeleton in the closet. Example here. Wherever he goes, he is worried that someone will find out about his skeleton in the closet. So, wherever he goes, wherever, onde quer que ele vá, he is worried, ele está preocupado, that someone, que alguém, will find out, descobrirá ou vai descobrir sobre o seu esqueleto no armário, ou os seus segredos, né? Então, aqui eu poderia traduzir como os seus segredos, vai descobrir o seu segredo. Então, let's repeat, ok? Skeleton in the closet. Wherever he goes, he is worried that someone will find out about his skeleton in the closet. So, do you have a skeleton in the closet? I think that everybody has a skeleton in the closet. Acredito que todo mundo tenha um ou dois skeletons in the closet. Ou seja, a secret. Now, the next one. Ghost town. Ghost town. Vamos pensar na pronúncia dessa palavra para a gente já começar lembrando que quando nós temos uma palavra terminada com principalmente com T, né? Mas com uma letra, um som, e a próxima palavra começa com esse mesmo som, a gente não vai repetir ou não vai pronunciar essa letra. Então, eu não vou falar assim, ghost town, ghost town. Não fica esse t entre as duas palavras. Se eu pronunciar ghost sozinho, eu vou pronunciar o T, ghost. Quando eu falo a palavra sozinha, town, ok. Quando eu junto as duas, esse T desaparece. Então, eu vou falar o quê? Ghost town, ghost town, ghost town. Que também a gente tem essa mesma expressão em português, que é uma cidade fantasma. What does that mean? A deserted place where there are few or no people. Então, não significa que não tenha ninguém. Pode significar simplesmente que tenham poucas pessoas ou menos pessoas do que eu imaginaria que tivesse. Então, eu estava esperando mais pessoas, mas tem pouquíssimas pessoas. Então, eu posso falar que é um ghost town. A desert place where there are few or no people. Example. I woke up at 5 a.m. to go for a run. It felt like a ghost town. I didn't see anyone. Então, I woke up, eu acordei às 5 da manhã. Esse exemplo não cabe muito para mim, né? Mas, enfim, sempre tem quem gosta, né? I woke up at 5 a.m. to go for a run. Para dar uma corrida, sair para correr. It felt like, parecer. Aqui a gente usa o verbo to feel, no passado, felt like. Então, quer dizer, a sensação que a pessoa teve quando ela estava correndo, it felt like. Então, eu posso traduzir como parecia, né? Mas esse sentido foi a sensação que a pessoa teve. Então, it felt like a ghost town. Parecia como uma cidade fantasma. I didn't see anyone. Não vi ninguém. I didn't see anyone. Let's repeat. Ghost town. I woke up at 5 a.m.
to go for a run. It felt like a ghost town. I didn't see anyone. Nós usamos em português também a palavra ghosted, né? To ghost, que é desaparecer. Então, quando uma pessoa, um amigo, por exemplo, deixa de falar com você por muito tempo, você usa a expressão ghosted. Então, a pessoa desapareceu, ghosted. Então, ghost no sentido de fantasma, mas também a gente usa nesse sentido de desaparecer. Someone ghosted, né? Virou fantasma, desapareceu. Scaredy cat. A palavra scared é assustado. Nesse caso, eu estou falando sobre um cat, um gato, assustado. Scaredy cat. Quando que a gente usa essa expressão scaredy cat? Someone who is easily frightened. Frightened também é assustado, que se assusta fácil. No caso, easily frightened, que se assusta fácil. Então, a scaredy cat é alguém que se assusta fácil. É uma pessoa que está sempre assustadinha com tudo, que tem medo, que lhe falta coragem para alguma coisa. Então, a gente tem muito essa scaredy cat com a ideia da falta de coragem para alguma coisa. Então, nós usamos a expressão tipo gato escaldado tem medo de água fria, quer dizer, a pessoa já é assustada, já não tem coragem de fazer alguma coisa, mais ou menos nessa ideia. Don't be such a scaredy cat. Skydiving is fun. Então, não seja medroso, né? Então, aqui eu coloquei gato assustado, que é só para a gente poder lembrar o que quer dizer o scaredy cat. Mas o que eu queria dizer aqui seria isso, né? Não seja tão medroso. Don't be such a scaredy cat. Skydiving, paraquedismo, é divertido. In this moment, I'm gonna tell you, I am a scaredy cat. I don't wanna go skydiving. Maybe it is fun, but I'm a scaredy cat. Okay? Second example. That is a scaredy cat and she'll never come back. That no sentido da pessoa. Aquela pessoa lá é medrosa. Né? No caso aqui que a gente sabe que é medrosa, porque nós estamos falando sobre she. And she will never come back. E ela nunca mais vai voltar. Então, aconteceu alguma coisa que assustou essa pessoa e, em função disso, and she will never come back. Não vai voltar em função desse susto, o medo que a pessoa tem, dessa experiência que aconteceu. Let's repeat. Scaredy cat. Don't be such a... aqui está escrito errado. Scaredy. Don't be such a scaredy cat. É assim que escreve scaredy cat. Scaredy. Okay? This is wrong. So, don't be such a scaredy cat. Skydiving is fun. Skydiving is fun. That is a scaredy cat. And she will never come back. And she'll never come back. And again here, scared stiff. Scared stiff. Então, scared a gente já viu na palavra anterior, né? Scared vem de assustado. Stiff é uma coisa que é dura, que não se move. Então, very afraid. A gente usa isso quando a pessoa está com muito medo. Very afraid. To the point where they are incapable of movement. Então, está com tanto medo ao ponto de que você está incapaz de se movimentar. Por isso que nós temos a palavra stiff. Stiff no sentido de uma coisa que não se move, está duro. Asa didn't want to go on stage. She was scared stiff. Asa, o nome da pessoa,
não queria subir no palco. Didn't want to go on stage. Não queria subir no palco. Por que não? She was scared stiff. Ela estava dura de medo. Ela estava lá que não podia se mover de tanto. Paralisada de medo. Scared stiff. Let's repeat. Scared stiff. Asa didn't want to go on stage. She was scared stiff. Another example. When the bank robbers began to shoot their guns, I was scared stiff and couldn't run away. When the bank robbers são os assaltantes, os ladrões do banco. Então, quando os ladrões do banco começaram, to shoot, que é atirar, their guns, com as suas armas, I was scared stiff. Eu fiquei paralisada. And couldn't run away. E não consegui. Não consegui run away, fugir. Couldn't run away. Aqui vamos falar um pouquinho da palavra stiff. Então, the use of the word stiff most likely refers to the idea that if something is stiff, it cannot be moved. Que foi o que eu falei para você. Na maioria das vezes, quando a gente se refere à palavra stiff, nós estamos falando sobre algo que não se move, né? Então, isso eu posso usar, inclusive, com um parafuso, por exemplo, que ele está tão preso que ele não move, ele não se move. Então, eu posso usar stiff. A gente usa a palavra stiff neck também. Neck é o pescoço. Stiff neck é quando a gente acorda que a gente não consegue movimentar. Então, I woke up this morning with a stiff neck. Eu acordei hoje de manhã com torcicolo, ou seja, não consigo mover o meu pescoço. Stiff, então, que não pode mudar. However, entretanto, it could also be a reference to another use of the word stiff, meaning a dead body. Então, aqui a gente continua falando sobre a palavra no sentido de algo que está duro, que não se move mais, mas a gente também usa essa palavra stiff no sentido de cadáver. Por quê? Um corpo, a dead body, um corpo morto. Por quê? Porque quando o corpo está morto, quando você morre, depois de um tempo, você fica duro, não move mais. Então, a gente fala, his body was stiff, or he was stiff, no sentido de, ele estava duro, no sentido de ele estava morto. Então, a gente usa essa palavra nessa conotação também. Então, neste caso, a gente poderia, scared se estava morto de assustado. Estava tão assustado que estaria como morto, mais ou menos nessa ideia. Ok? Let's repeat the example. When the bank robbers began to shoot their guns, I was scared stiff and couldn't run away. Wouldn't say boo to a goose. What does that mean? Shy or nervous. Shy é quando você está tímido, você não tem coragem para alguma coisa, está shy, or nervous, ou nervoso para alguma coisa. Don't say boo to a goose, quer dizer mais ou menos assim, não assuste um ganso. Goose é ganso. To boo é quando a gente chega em alguém que dá um susto e fala assim, boo. Então, esse boo é assustar alguém. Não sei se todos vocês sabem, mas os geese, que é o plural de goose é geese, o ganso, ele é perigoso, ele é um animal que a gente pensa numa ave, é bonitinho, mas eles muitas vezes são usados, inclusive, como segurança para tomar conta de lugares. Então, eu não iria lá num ganso para boo no ganso, porque com certeza o ganso vai me atacar. Então, eu não tenho coragem para isso. Essa é a ideia. Então, eu estou
eu tenho vergonha, eu estou nervosa e eu não faria isso, é uma coisa que eu não vou fazer. Essa é a ideia que a gente vai usar o wouldn't say boo to a goose. Essa frase, ela está na negativa. Wouldn't say boo to a goose. Mas eu também posso usar ela de outro jeito, né? To be able to say boo to a goose is to be quite destitute of courage. Então, I am able, I'm gonna say boo to a goose. It means that I have courage. So if I wouldn't say boo to a goose, I don't have courage. If I say boo to a goose, I have courage. Ok? Então, traduzindo literalmente, seria: eu não assustaria um ganso. Eu não faria boo para um ganso. No sentido de que o ganso vai me atacar e eu não tenho coragem suficiente para isso. Example. I don't think James would do that. He wouldn't say boo to a goose. Então, eu não acho que o James faria isso. Ele não tem coragem para. He wouldn't say boo to a goose. Não dá para a gente traduzir em português como ele não assustaria um ganso, porque para nós isso não faria nenhum sentido, né? Nós diríamos, uma tradução aqui, ele não tem coragem para isso. He wouldn't say boo to a goose. Let's repeat the example. I don't think James would do that. He wouldn't say boo to a goose. E aqui nós temos dois exemplos das letras que eu comentei com vocês, que quando nós temos o mesmo som, a gente não repete a primeira. Então, I don't think, I don't think, I don't think. Eu não vou dizer I don't think. I don't think. I don't think James would do, would do, would do. A gente não fala os dois Ds, então aqui vai ser só would do that. He wouldn't say boo to a goose. Drop dead gorgeous. Ok, drop dead é cair de morto. To drop é cair, dead, cair morto. Tá? Gorgeous é uma coisa que é maravilhosa, é linda. Então, quando você quer dizer que alguém está lindo ou linda, eu vou dizer assim, oh, she's drop dead gorgeous. Então, drop dead, nesse caso, ele vai enfatizar. Então, é só uma ênfase que é muito lindo. Então, exemplo. Friend one, um dos amigos pergunta, do I look all right in this? Eu estou bem com essa roupa, né? Do I look all right in this? Friend two, are you kidding? Tá brincando. You look drop dead gorgeous. Você tá morto de lindo. Parece que vai cair morto de lindo. Também, para nós, essas traduções não fazem muito sentido, mas você está arrasando. You are drop dead gorgeous. E aqui, eu posso trocar esse gorgeous por outras palavras também. Por exemplo, is it cold today? Yes, it's drop dead cold. Está muito frio hoje. It's drop dead cold. Drop dead gorgeous é muito usado, mas a gente também pode usar drop dead tired, a gente usa muito podre de cansada. I'm drop dead é uma coisa que intensifica muito aquilo que a gente está falando. Let's read the examples. Drop dead gorgeous. Do I look all right in this? Are you kidding? You look drop dead gorgeous. Drop dead também a gente usa no sentido de cair morto mesmo, quando a gente fala assim, I wanna drop dead here if it's not true. Vou cair morto aqui se não for verdade. So, I swear it is true. I wanna get
I wanna drop that here if it's not true. Então, também nesse sentido de eu tenho certeza que é verdade, eu estou jurando aqui que isso é verdade. Então, eu estou intensificando isso usando o drop dead, cair morto, ok? Very good looking, né? A gente já viu antes, morto de lindo, né? In English, there are a lot of phrases which use the word dead idiomatically. Então, o que quer dizer esse idiomatically? Como gíria. Então, existem muitas expressões com a palavra dead, morto, né? Usadas em expressões, em gírias. Drop dead gorgeous is just one of those. Esse é apenas um exemplo. In this phrase, drop dead is used as an intensifier. Então, ele só está intensificando. To explain astonishment about just how gorgeous someone is. Só para mostrar a nossa surpresa, o quão boquiaberto estamos nós diante da beleza, o quão gorgeous, o quão maravilhoso alguém está. Drop dead gorgeous. Então, como eu estava explicando para vocês antes, é só um intensificador. Dig your own grave. Dig, cavar, your own, a sua própria, grave, sepultura ou cova, né? Cavar a sua própria cova ou cavar a sua própria sepultura. No mesmo sentido que nós temos em português. To do something that will cause you harm or problems in the future. Fazer alguma coisa que vai te causar algum tipo de problema no futuro. Então, quando você está fazendo uma coisa, você sabe que isso vai ser ruim, you are digging your own grave. Então, student one. I think I'm gonna skip this lecture again. Eu acho que eu vou pular essa aula, essa lecture é no sentido também de palestra de novo. All right, ok, but you're digging your own grave. Mas você está cavando a sua própria sepultura, porque vai faltar de novo, e isso depois, na hora da prova, na hora das notas, vai ser ruim. So you are digging your own grave. Let's repeat. Dig your own grave. I think I'm gonna skip this lecture again. I think I'm gonna skip this lecture again. All right, but you are digging your own grave. All right, but you are digging your own grave. Ok. Graveyard shift. Então, grave, a gente já viu na anterior, que é sepultura. Um graveyard, yard é quintal, yard é jardim. Então, graveyard é um lugar onde a gente vai ter muitas sepulturas ou cemitério. Então, eu posso chamar isso de cemetery or graveyard. E shift é uma coisa que muda, ok? Nesse caso, a gente vai usar a palavra shift no sentido de turno. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer o turno do dia, it's the day shift, ou eu vou fazer o turno da noite, é o night shift. E quando eu vou fazer também o turno da noite, eu posso falar que é um graveyard shift. A work shift that happens overnight. Qual é a diferença de um night shift e um graveyard shift? Claro que graveyard shift é uma expressão que a gente usa, mas qual seria a diferença do night shift? Quando a gente fala em night shift, nem sempre a gente vai ficar a noite inteira. Então, today I am working the night shift. Hoje eu estou trabalhando o turno da noite. Eu posso estar trabalhando das 6 às 11 da noite, e isso é considerado um night shift, turno da noite. O graveyard shift é quando você vai passar a noite toda, tá? Vai passar das 10 às 6 da manhã, ou das 6 às 6, mas você vai ficar a noite toda, tá? Então, happens overnight, durante toda a noite.
A tradução seria turno do cemitério. Claro que não faz sentido, a gente não usaria, mas só para a gente lembrar das palavras aqui. Example. I have to work the graveyard shift tonight. Então, eu tenho que trabalhar no turno da noite, hoje à noite. I'm really not looking forward to it. Eu realmente não estou muito ansioso por isso, né? Quem que gosta de trabalhar o graveyard shift? It's not so funny. Não é a coisa mais, né? Alguém tem que fazer, claro, mas não é a primeira opção das pessoas, né? Mas alguém sempre tem que ficar com o graveyard shift. Let's repeat again. Graveyard shift. I have to work the graveyard shift tonight. I'm really not looking forward to it. Então, vamos entender a história por trás desse graveyard shift. The origin of this phrase is questionable. So, take the following origin story with a pinch of salt. Então, questionable, a história que explica essa gíria, ela é questionável. Não há nada que diga, é assim, foi por isso. É uma história que diz que essa expressão surgiu disso. Take the following story with a pinch of salt. É uma pitada de sal. É uma outra expressão que a gente usa quando você assim, acredita nisso com um pouco de desconfiança. Não confie totalmente nisso. Então, quando você me fala alguma coisa e eu não acredito totalmente na história, eu vou dizer assim, I'll take it with a pinch of salt. Eu vou acreditar nisso, mas fique sabendo que você não me convenceu totalmente. So I will take it with a pinch of salt. Então a história diz: In the olden days in England, nos dias de antigamente na Inglaterra, it is said that they were running out of places to bury bodies. Eles estavam ficando sem lugares. Running out of é ficar sem. Estavam ficando sem lugares para enterrar, to bury bodies, para enterrar os corpos. They therefore started digging up coffins. Coffin também é sepultura. Então, eles começaram a cavar sepulturas and moving the bones to bone houses. E eles abriam as sepulturas, né? Tiravam os ossos que estavam nessas sepulturas e esses ossos eram movidos para bone houses, casas de ossos, porque daí diminui o espaço, né? Vai ocupar menos espaço e aí usaria o lugar onde tinha antes para uma outra pessoa. Whilst doing this, então, enquanto faziam isso, they discovered scratch marks on the inside of the coffins. Então, eles descobriram marcas de arranhadas dentro do caixão, signaling that people had been accidentally buried alive. Isso era um sinal, sinalizando, né, que as pessoas tinham sido acidentalmente enterradas vivas. To stop this from happening, para parar, ou para que isso não acontecesse mais, they attached a string around the wrist of the corpses. Eles amarravam um fio ao redor do pulso dos corpos, which was then attached to a bell, que daí ia ser conectado, né, amarrado em um sino. It is said it was someone's job to sit in the graveyard all night, a graveyard shift, to see if the bell rang. Então, diz que uma pessoa tinha que ficar no cemitério a noite inteira para ouvir, né, se esse sino ia tocar ou não. Então, por isso que era o graveyard shift. Is this story true? We don't know, so you can take it
with a pinch of salt. Over my dead body, por cima do meu cadáver, the same as in Portuguese. Use it to express that you strongly oppose something or won't allow it to happen. Então, quer dizer que você é totalmente contra alguma coisa, que você não vai, não concorda com isso de forma alguma. E aí, isso vai acontecer só por cima do meu cadáver, quer dizer, eu não vou concordar com isso. Example. I thought we were going to split the money if we won. I thought, eu achei, we were going to, nós iríamos split. Split é dividir. Split the money, nós fôssemos dividir o dinheiro. If we won, se nós ganhássemos. Person 2, over my dead body. Só por cima do meu cadáver. Quer dizer, nada de split the money. Ok, let's repeat. Over my dead body. I thought we were going to split the money. Aqui nós temos também, ó, dois, ó, split the money if we won. Over my dead body. Afraid of one's own shadow. Medo da própria sombra. Afraid of, medo, né? One's, my own shadow, your own shadow. Própria sombra, shadow. When someone is so scared, they may jump when they think their own shadow is another person. Então, é quando alguém está com tanto medo que eles podem até dar um pulo quando eles pensam que a sua própria sombra é uma outra pessoa. Example. The movie got me so scared that I was afraid of my own shadow. O filme me assustou tanto que eu estava com medo da minha própria sombra. Essa é fácil, né? Let's repeat. Afraid of one's own shadow. Afraid of one's own shadow. That movie got me so scared that I was afraid of my own shadow. Make your blood run cold. Make your blood, fazer com que o seu sangue, make your blood run cold, correr frio. O que essa expressão quer dizer? Many people say that when they are scared, it makes them feel very cold all of a sudden. Então, normalmente a gente relaciona o medo com o suar, frio, alguma coisa. Então, é como se a gente esfriasse quando a gente está com muito medo. Então, a gente fala assim, suando frio. Eu estava suando frio de tanto medo, né? Então, a ideia de que quando você está com muito medo de alguma coisa, o teu sangue começa a correr frio, fazer o sangue correr frio. My blood ran cold. It scared me so much. Meu sangue gelou e me assustou. Scared me so much. Me assustou muito. Alguma coisa que aconteceu. Oh, my blood ran cold and it scared me so much. Let's repeat. Make your blood run cold. My blood ran cold. It scared me so much. Heart missed a beat. Né? Beat é uma batida. E quando a gente está falando do coração, a gente sabe que o coração está beating. My heart is beating. E quando a gente se assusta, a gente fala assim, meu coração quase parou. É como se o coração está batendo e de repente com o susto ele para e depois ele volta a bater. Então, missed a beat tem essa ideia de ele pulou uma batida. O missed é quando você perde alguma coisa, quando você pula, quando ela não acontece. Então, nesse sentido, o coração missed a beat, ele parou
uma batida e depois continuou. Então, nós usamos em português, né? Meu coração quase parou. When you become afraid from one moment to the next. Quando você fica com medo de um momento para o outro. It may feel like, pode parecer que, your heart stopped for a moment. Que o seu coração parou por um momento. Então, essa é a ideia do my heart missed a beat. I got so scared that my heart missed a beat. Então, eu fiquei tão assustado que o meu coração quase parou. Let's repeat. Heart missed a beat. I got so scared that my heart missed a beat. Shook like a leaf. Shook, balançar, tremer. Like a leaf, como uma folha. Então, a gente usa essa expressão, estava tremendo como uma vara verde, estava tremendo como uma folha verde, né? A gente usa essa expressão também. Just like a leaf, igual a uma folha, sways, ela treme, ela balança in the wind, no vento. When frightened, quando você está assustado. Many of us, muitos de nós, shake, tremem uncontrollably. Uncontrollably. Quer dizer, a gente treme incontrolavelmente. Então, nem todo mundo, mas a maioria, we shake uncontrollably. Então, tremendo como uma folha, ou tremendo como folha verde, ou tremendo como uma vara verde. Before getting onto the ride, antes de embarcar. Ride, a gente usa muito para, por exemplo, quando você vai andar de montanha-russa, it's a ride. Nesses brinquedos, normalmente você vai andar de alguma coisa, né? A gente usa ride. Então, em parque de diversões, por exemplo, a gente compra os ingressos para as rides, a gente vai andar uma volta de alguma coisa. E muitos desses lugares a gente fica com medo. Então, before getting onto the ride, antes de embarcar, né, nesse brinquedo, I shook like a leaf. Eu tremi como uma vara verde. I shook like a leaf. Shake, shook. Close shave. Shave é barbear. Close é uma coisa que é muito perto. A gente tem a palavra close também no sentido de fechar, como, por exemplo, close the door, close a deal, que é fechar, encerrar alguma coisa. Mas a palavra close também tem essa ideia de alguma coisa que aproxima. Tá? Quando você está aproximando alguma coisa, está ficando mais perto. Tanto que a gente usa a palavra close friends para amigos próximos, né? São amigos mais de perto. Shave é barbear e um close shave é quando você vai barbear bem rente a alguma coisa. O que acontece com isso? Quanto mais rente, maior a possibilidade de você se machucar. Né? Então, esse close shave, a gente usa nessa ideia de foi por pouco, uma coisa que aconteceu por pouco. Faltou pouquinho para alguma coisa. Normalmente, a gente se refere a alguma coisa ruim acontecer. To have a close shave means to have come very close to having been injured or killed. Então, quando a gente tem um barbear rente, significa que nós estávamos muito perto de sermos machucados ou inclusive mortos. Então, é quando foi por pouco. Foi por pouco que eu não morri, foi por pouco que eu não machuquei, foi por pouco que não aconteceu uma coisa ruim. Então, that was a close shave. The car missed us by only a few inches. Então, foi por pouco. O carro não nos pegou, né, por apenas alguns polegadas, aqui inches, né? No português, trocaríamos por alguns centímetros. Então, close shave, na verdade, foi por pouco. It was a close shave. Let's repeat. Close, tem som de Z aqui. Close shave.
That was a close shave. The car missed us by only a few inches. Dicey situation. Many people say that when they are scared, então muitas pessoas dizem que quando elas estão assustadas, it makes them feel very cold. Oops. All of a sudden. Essa tradução aqui não é do que a gente está falando aqui. A dicey situation, it's a situation that is very complicated. A situation that scares you and you have the risk of being injured, for example. Então, você tem uma situação arriscada. É muito parecida o dicey situation com o close shave. Tipo, é por pouco que alguma coisa não aconteceu. Então, dicey situation e close shave são sinônimos. He was in such a dicey situation at work. Estava numa situação muito perigosa, numa situação muito delicada no trabalho. He didn't know if he was going to survive. Ele não sabia se ele iria sobreviver. Um pouco dramático, né? Mas enfim, it's a dicey situation. Let's repeat. Dicey situation. He was in such a dicey situation at work. He didn't know if he was going to survive. He didn't know he was going to survive. Skating on thin ice. Skating, patinar, on thin ice, em gelo fino. Então, essas três situações que nós estamos falando agora, a gente está falando de expressões de foi por um triz, foi por pouco. É uma situação muito delicada. Então, o close shave é uma situação delicada. Dicey situation é uma coisa que está arriscando que aconteça uma coisa ruim. Skating on thin ice também. Então, when a person does something that is dangerous or very risky. Quando uma pessoa faz alguma coisa que é muito perigosa ou muito arriscada. Né? Andar sobre um gelo fino ou patinar sobre, ou nós usamos também andar sobre ovos, né? Caminhar sobre ovos, algo que é muito complicado. She was skating on thin ice. Ela estava patinando sobre gelo fino. Né? Estava numa situação complicada. When she jumped from one building to another. Quando ela pulou de um prédio para o outro. Então, veja que essa situação de pular de um prédio para o outro é um risco muito grande. Tá? Então, tudo isso é she was skating on thin ice, she was in a dicey situation, or it was a close shave. Tá? Era muito arriscado. Qualquer coisinha poderia ser, elas poderiam estar numa situação muito complicada. Let's repeat. Skating on thin ice. She was skating on thin ice when she jumped from one building to the other. Devil's advocate. Essa também a gente tem. Advocate, é advogado do diabo. Apesar que a gente não usa muito essa palavra advocate em inglês, a gente usa mais a palavra attorney or lawyer para advogado, mas existe a palavra também advocate. Então, nessa expressão, a gente vai usar a palavra advocate. So, devil's advocate, o advogado do diabo. What is that? Someone who plays devil's advocate, alguém que faz o papel de advogado do diabo, is a person who argues in popular opinion for the sake of the argument. Então, é uma pessoa que vai argumentar, né, sobre uma opinião que não é popular, que não é o que todo mundo está falando, né, em função de um argument, aquilo que você acha de alguma coisa. Então,
I'll play devil's advocate. Eu vou bancar o advogado do diabo. For a moment. Por um momento. To get an idea of, para ter uma ideia of what our opposition will say. Para saber o que a nossa oposição vai dizer. Então, quando você é o advogado do diabo, quer dizer, você vai defender uma ideia que não é a ideia da maioria das pessoas. Vai defender a ideia da minoria. Ou a ideia que você acredita que nem todas as pessoas tenham. Aí você está, you are playing the devil's advocate. Let's repeat. Devil's advocate. I'll play devil's advocate for a moment. To get an idea of what our opposition will say. Stab in the back. This common phrase refers to a friend or acquaintance betraying you for their own personal gain. Então, essa é uma expressão que a gente usa quando um amigo ou uma pessoa conhecida te trai, né? Betray you, vai trair você, por algo que é benéfico, né? Por um ganho pessoal. The most famous depiction of this comes from the assassination of Julius Caesar, in which he is literally stabbed in the back. To stab é usar uma faca e você stabbing in the back, nas costas. Então, é apunhalar pelas costas. Então, a ideia disso vem lá da história do Júlio César, que ele realmente foi assassinado por um amigo que apunhalou ele literalmente pelas costas. Mas hoje em dia a gente usa essa ideia, não precisa apunhalar realmente ninguém pelas costas, mas no sentido de trair uma pessoa, né? De você fazer alguma coisa para um amigo ou alguém que você conhece, em prol do seu bem, algo para você, e você faz um mal para uma outra pessoa. We say that we stab in the back. Example. I told her to keep it a secret. Eu disse a ela para manter segredo. But she told everyone. Mas ela contou a todos. To be honest, para ser honesto, it feels like a stab in the back. Me pareceu uma apunhalada pelas costas. Let's repeat. Stab in the back. I told her to keep it a secret. But she told everyone. To be honest, it feels like I stab in the back. Witch hunt. Witch, bruxa, hunt, caçar. Então, a história diz, né? The deliberate harassment of people with opposing views. Então, é você caçar ou tentar procurar por pessoas que tenham visões opostas a você, ou seja, pessoas que não têm a mesma ideia que você. This term comes from the literal hunts. Então, esse termo vem das caçadas literais that towns used to take part, que antigamente, né, as cidades faziam, to uncover people, para descobrir pessoas, believed to be practicing, que eles acreditavam que estavam praticando bruxaria, witchcraft, or dark magic, ou magia negra. In the Middle Ages and up to the late 1800s. Então, lá dos tempos de 1800. Então, a caça à bruxa. Example. The public are going after them like a witch hunt. Então, o público está indo atrás deles como caça às bruxas. Quer dizer, alguém falou alguma coisa que a gente não concorda e a gente vai tentar descobrir quem é e tentar acabar com essas pessoas. This is a witch hunt. Oh my goodness, finally, it was a little bit long today, ok? Então, bem rapidinho, a gente vai só ler as expressões.
Eu leio, vocês repetem. Skeleton in the closet. Ghost town. Scaredy cat. Scared stiff. Wouldn't say boo to a goose. Drop that gorgeous. Dig your own grave. Graveyard shift. Over my dead body. Afraid of one's own shadow. Make your blood run cold. Heart missed a bit. Shook like a leaf. Close shave. Dicey situation. Skating on thin ice. Devil's advocate. Stab in the back. Witch hunt. Okay.